Fernando Silva pergunta se eu vou pedir desculpa pro Gabriel. Pedir desculpa por quê, Fernando? Você tá maluco? Você tá doido? Não, quando jogar mal, eu vou criticar. Se fica 2 anos jogando nada, eu vou criticar sempre. E quando jogar bem, te elogio. Estou aqui elogiando a atuação dele. Ora, eu não sou Maria vai com as outras e não tem esse negócio, não. Se você é Gabizete, você tem esse direito. Agora, pedir desculpa por quê? Nunca ofendi ninguém. Acho até que o Felipe deve pensar bem, se ele quiser, por acaso, acho que não vai ser o caso, mas se ele quiser amanhã ou depois repetir o esquema com 2 pontas, talvez seja melhor o Matheus Gonçalves do que o Plata. Mas enfim, o Arrasca sentiu de novo. Arrascaeta, a tua condição física está ficando cada vez mais preocupante. Pedrão, 3-1, se você falasse antes do jogo começar para o torcedor do Flamengo, fatalmente o cara fecharia, hein? 3-1 no Galo aqui, pô, fechamos, 3-1 tá encaminhado. Tudo bem? É que do jeito que foi o placar, no final ficou aquele gostinho de que podia ainda ter sido melhor ainda, né? Tudo bem? Tudo bem. Que, que por sinal, semana passada a Leila disse que não quer mais o Gabigol. Lembra disso, Caçada? Lembra, Marília Ruiz? Pois é. O Gabigol cabe no Corinthians hoje, cabe no Palmeiras hoje, cabe no Grêmio hoje, cabe no Cruzeiro hoje, cabe no Internacional hoje. O Gabigol hoje cabe em qualquer futebol. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória, excelente vitória do Flamengo na final da Copa do Brasil, jogo de ida, né? O Flamengo vence por 3-1, 2 gols de Gabigol, o Gabigol volta a desencantar, né? Em finais e volta a jogar bem, né? E o Flamengo, de uma maneira geral, voltou a jogar bem. O Wesley, uma partidaça aí. Alcaraz entrou no segundo tempo no lugar do Arrascaeta, que teoricamente preocupa após a declaração dele no pós-jogo aí, né? O jogo acabou. Alcaraz entrou, deu dinâmica ao jogo aí, participou do puxando o contra-ataque. Michael jogou um baita futebol aí também, né? E agora vamos esperar o jogo da volta. Nesses 2 próximos jogos do Flamengo, na semana que vem, o Flamengo vai visitar Minas Gerais 2 vezes, né? Meio de semana, quarta-feira, o Cruzeiro. E domingo, o Atlético Mineiro, né? Então o Flamengo vai fazer um mini campeonato mineiro na próxima semana, né? Então esse aí, Mengão venceu. Deixe seu like e tamo junto, nação. Um excelente resultado, mas esse golzinho no final deixa aquele que poderia ser 3-0 e já ter liquidado, teoricamente, o título aí, né? Mas é isso aí, tamo junto e é nóis aí. Caindo, tropeçando na bola no jogo de volta em São Paulo. E dessa vez não, dessa vez o Gabigol reapareceu. Hoje foi o Gabigol de novo. Não foi a melhor atuação dele pelo Flamengo, evidente que não, mas foi uma bela atuação hoje do Gabriel. Não só dele, Gerson muito bem, o Wesley muito bem. A Arrascaeta fez um gol, mas jogou pouco, né? Essa parte física é complicada, né? E o Léo Ortiz, que vinha fazendo uma ótima partida, acabou pecando porque falhou clamorosamente na jogada do gol do Atlético, né? Não poderia ter cometido um erro daquele tamanho o Léo Ortiz, acabou cometendo esse erro, e aí o Flamengo sai com uma vantagem menor do que poderia e deveria, porque foi bem superior e entendo que o Flamengo poderia sair com 3-0 aqui, não seria nenhum absurdo, nenhum exagero, pelo volume de jogo muito superior ao seu adversário. O Atlético muito mal, né? Uma partida bem fraca do Galo, um time que precisava ter jogadores de velocidade para poder sair com rapidez da defesa para o ataque, dentro de uma proposta que formava ali uma linha até de 5 muitas vezes, então não tinha velocidade, não saía para o ataque com a rapidez necessária, incomodava muito pouco o Flamengo e que ao final acabou sendo até presenteado com esse gol que torna a derrota menos complexa, pensando aí no jogo de volta que vai acontecer lá na Arena MRV no próximo domingo em Belo Horizonte. Aí assim saberemos quem será o campeão da Copa do Brasil. Se o Atlético conseguir uma remontada, uma virada, vai ser uma grande história para o Galo. O Flamengo leva vantagem bem considerável e tem as importantes voltas aí do Bruno Henrique, se não for período com mais jogos, né? E do Pulgar, que hoje não pôde jogar. Isso pesa bastante, especialmente a volta do chileno. Hoje o meio campo do Flamengo não tinha o chileno, jogou o Everton Araújo e o Felipe Luiz passa a ter mais opções. Ele pode até fazer uma montagem do time com Pulga, com Felipe Luiz, tirar o Plata, Felipe Luiz, com Pulga, Everton Cardoso, tirar o Plata, abrir o gesto de novo na direita, encorpar mais o meio campo e deixar o Gabriel, que agora vai jogar, claro, jogando mal. Ele continuava titular, depois de jogar bem, ele vai continuar titular, evidentemente. E deixar o Gabriel e o Michael mais à frente, com o lado direito sendo feito pelo Gerson e as descidas constantes do Wesley ali pelo corredor daquele lado do campo. Então, entendo que ele vai ter uma opção importante e pode
ser até interessante o Flamengo nesse jogo ter uma equipe que tem um meio-campo mais povoado, mais encorpado. É um jogo para você fazer algo parecido com aquele 0-0 com o Corinthians, com um jogador a menos, que é para reter a bola, tirar a velocidade do jogo, não entrar na pressão do adversário, que o Atlético vai fazer uma pressão muito forte, claro, porque tem que virar aí para 4-3, um jogo que está 3-1 no placar agregado. É isso, gente, tá? Aliás, vai ser muita gente falando, esse Flamengo diferente. O Flamengo jogou contra o Palmeiras aqui, ganhou por 2 gols de diferença também na Copa do Brasil, jogou muito bem, era para ser mais. Contra o Palmeiras, que é um time até mais forte que o Atlético, na minha opinião, como time. Defesa muito forte, o Flamengo nem correu risco contra o Palmeiras. O técnico não era o Felipe Luiz. Esse time faz bons jogos, gente. O problema é que é um time inconstante que muitas vezes acaba o próprio clube priorizando a competição de mata-mata, né? Em detrimento do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, aí gera toda aquela discussão que já tivemos inúmeras vezes, né? O Christian Messi falando que foi cagada do Gabriel, eu acho que não, acho que ele foi bem, finalizou muito bem, ele teve uma boa partida. O Eduardo Marques falando que as contratações surtiram efeito, sem dúvida. Por quê? Michael participa do primeiro gol, recém-contratado. Plata participa do segundo, recém-contratado. Alcaraz faz toda a jogada do terceiro, depois do desarme do Michael, recém-contratado. Os 3 participaram dos gols, jogadores que chegaram agora, e de fato isso a gente tem que reconhecer. O Fernando Silva pergunta se eu vou pedir desculpa para o Gabriel. Pedir desculpa por quê, Fernando? Você está maluco? Você está doido? Não, quando jogar mal, eu vou criticar. Se fica 2 anos jogando nada, eu vou criticar sempre. E quando jogar bem, te elogio. Estou aqui elogiando a atuação dele. Ora, eu não sou Maria vai com as outras e não tem esse negócio, não. Se você é Gabizete, você tem esse direito. Agora, pedir desculpa por quê? Nunca ofendi ninguém, nunca ataquei ninguém, critico as péssimas atuações, os erros cometidos, claro, e vou criticar sempre. Se domingo jogar bem, vou elogiar de novo. Se não jogar nada, vou falar outra vez. E vale para qualquer jogador de futebol, esse é o nosso papel. Você tem que entender a diferença entre o papel do jornalista e o papel do torcedor. O torcedor ele pode ter essa postura, ele perdoa, ele raiva, ele xinga, daqui a pouquinho está tudo bem, é bem diferente. Se você não consegue entender isso, você está no lugar errado, meu camarada. Fica com a sensação de que o Flamengo demora muito a mexer. O que você acha? Eu acho que às vezes demora um pouquinho, mas ele não tem tantas opções. Gente, imagina se o Felipe Luiz tivesse esses jogadores todos de hoje e ainda o Pulga, o De La Cruz, o Vinha, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, Pedro, o Cebolinha. Porra, aí seria uma beleza, né? Mas não tem. Tô repetindo, 7 desfalques. Olha o nome dos caras. Pulga, seleção chilena, Bruno Henrique já foi convocado à seleção brasileira, Luiz Araújo poderia jogar aí também, os principais jogadores da temporada. Cebolinha já foi de seleção, Pedro é de seleção, Vinha de seleção, De La Cruz de seleção. Olha o nível dos caras. Todos fora, cara. Todos fora. Luiz Araújo é um jogador que mais dá passe para gol na temporada, está fora. O Cebolinha voltou a jogar super bem, está fora. O Pedro, goleador do Brasil, ainda está fora. O De La Cruz caiu muito, é verdade, mas, porra, você ter o De La Cruz inteiro hoje é outro papo, cara. O elenco do Flamengo não é esse aí, né? É muito superior a esse, mas o técnico não tem esses jogadores. Paciência. Mas veio esse jogo agora e aí vazou. Ontem vazou aquela escalação. Que foi a que foi a campo. Muita gente aqui ontem estava até conversando, dizendo, não pode ser isso, o Felipe Luiz deve estar blefando, isso aí é só para enganar o técnico do Atlético, não sei lá o que, o Milito. Era essa mesma escalação. E o jogo começou, eu digo, gente, como é que vai ser isso, hein? Ele está parecendo... Ele montou o time num esquema parecido com o do Tite. O Tite adorava jogar com 2 pontinhas. Só que a maneira de jogar, ainda que na escalação fosse semelhante à que o Tite usava, não tinha nada a ver com a maneira de jogar que o Tite jogava. Pelo contrário, o Flamengo, ao trazer o Gerson para segundo volante, como está jogando o Gerson? Meu Deus do céu, que jogador espetacular. Mas enfim, ao trazer o Gerson para segundo volante, ele tomou conta do meio-campo. O Everton Araújo muito bem, o Gerson de segundo volante e o Arrascaeta mais encostando no ataque. E os 3 atacantes, dos 3 atacantes, 2 voltavam para recompor. O Plata voltava bastante para ajudar no combate à lateral direita e o Michael voltava muito para ajudar o combate na lateral esquerda. Um dava assistência ao Wesley, o Plata, o outro dava assistência ao Alexandre, o Michael. E o sistema funcionou. E o jogo encaixou. Não só encaixou, como encaixotou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não sabia o que fazer. O Flamengo empurrou o seu time para frente, marcou a saída de bola e ganhou praticamente todas as bolas de rebote.
porque marcava a saída de bola, os atleticanos acabavam rifando a bola e já no meio-campo o Flamengo retomava essa bola e aumentava o poder de ataque. O primeiro gol é uma pintura. O primeiro gol é uma pintura. Aquela jogada que começa com o Gerson dando um giro em cima do marcador dele, empurrando a bola para o Wesley completamente livre, avançar pelo meio. O Wesley avançou pelo meio. Eu cheguei até a achar que ele poderia chutar, mas não. Ele foi preciso até nisso. Jogadaça do Wesley também. Tocou para o Michael, que também poderia cortar e chutar, mas viu o Gabriel fazendo facão por trás dele. Tocou para o Gabriel, pá de canhota, o Everson espalmou, o Arrascaeta para dentro do gol, 1-0. Jogada linda e jogada com toda a cara de que é treinada no campo, que é treinada pelo Felipe Luiz. Pintura de jogada, 1-0. E mais do que isso, a sensação de que o jogo estava totalmente sob controle. Tirando um primeiro momento em que o Plata fez uma merda fenomenal, entregou a bola, isso com menos de 2 minutos, entregou a bola nos pés de um jogador do Atlético, a bola foi para o Hulk conseguiu ser bloqueado, quer dizer, o Flamengo conseguiu bloquear o Hulk na hora de chutar, e a bola veio para a direita, não sei se foi o Gustavo Scarpa, não sei quem foi que chutou, e quase marcou. O Rossi fez uma bela defesa e botou escanteio. Tirando essa jogada, o Atlético Mineiro não existiu mais no primeiro tempo. O Flamengo tomou conta completamente da partida. Fez 1-0. Houve um momento de altercação, para usar uma palavra que talvez o Tite adorasse, entre o Felipe Luiz e o Gabriel, porque justamente o Felipe Luiz estava chamando o Gabriel para dar uma instrução a ele, que era, qual é a instrução? Joga mais aqui pelo lado direito. Porque o Plata e o Wesley não estão conseguindo fazer a triangulação direita. Então, chega mais para cá. Gabriel rebarbou um pouco a orientação. Felipe Luiz foi duro. Vem cá, moleque. O Gabriel veio, não para a instrução, mas veio para a posição que o Felipe Luiz pedia. E sai o segundo gol. Por onde? Exatamente pelo lado direito, onde o Felipe queria que o Gabriel estivesse mais presente. Uma jogada aqui é lançada por ataque, o Plata dá uma casquinha e a defesa do Atlético está toda saindo, mas fica o Lianco. E aí o Gabriel recebe sozinho, entra sozinho. Te juro, eu disse, vai perder. Porque ele estava perdendo todos esses gols recentemente. Nas poucas vezes que o Gabriel teve chances claras, ele perdeu. Eu disse, vai perder, mas ele não perdeu. Ele deslocou muito bem o Everson e fez o segundo gol. E o Flamengo foi para o vestiário com 2-0, e eu dizendo, porra, já é um puta resultado. Mas ainda não é o resultado que garante que a gente vai tranquilo para Belo Horizonte. Claro, é um ótimo resultado. Melhor do que 1-0, óbvio. 1-0, qualquer vitória do Atlético já embananava. 2-0, eles precisam fazer 1, precisam fazer 2 e precisam ir aos pênaltis. Então, uma situação muito boa. Só que vem o segundo tempo, o Atlético naturalmente se lança mais, tentando buscar, tentando pressionar. Achei até que ali, em determinado momento, quando o Arrascaeta sentiu, o Felipe poderia já ter tirado o Plata. O Plata, para mim, não é nem que ele jogou muito mal, mas ele destoou do resto do time. O time inteiro do Flamengo hoje jogou muito bem. Jogou muito bem o time inteiro do Flamengo hoje. Claro, vamos falar da falha do Léo Ortiz lá para frente. Mas, de uma maneira geral, o time esteve muito bem. O Plata é quem destoava. Acho até que o Felipe deve pensar bem, se ele quiser, por acaso, acho que não vai ser o caso, mas se ele quiser, amanhã ou depois, repetir o esquema com 2 pontas, talvez seja melhor o Matheus Gonçalves do que o Plata. Mas, enfim, o Arrasca sentiu de novo. Ah, Arrascaeta, a tua condição física está ficando cada vez mais preocupante. Mais preocupante. Imagina, o Flamengo contrata o De La Cruz, que vira De La Sus, porque não joga, machuca. E o Arrascaeta entrando já numa espiral
de fazer 2 jogos e sentir. Aí fica um tempo fora, volta, faz mais 2 jogos e sente de novo. Não sei, não vi, eu até olhei aqui pela televisão, mas eu estava fazendo a live do UOL, o Arrascaeta dando entrevista. Tomara que ele tenha explicado que foi apenas um incômodo, tá? E que ele possa jogar a volta. Agora, se não jogar a volta, entra o Alcaraz, e o Alcaraz é um jogador até mais vigoroso do que o Arrascaeta. Até hoje em dia não mostrou ser tão talentoso quanto. Mas é um jogador mais vigoroso. Tanto que quando sai o Arrascaeta e entra o Alcaraz, o Flamengo vai chegar no 3º gol. Michael jogou pra cacete o baixinho hoje. O robozinho hoje jogou pra cacete. Michael rouba uma bola do Zarate no meio campo, toca pro Alcaraz, que faz a continuação perfeita. Carrega. Quando começam a fechar nele, ele toca pro Gabriel. E o Gabriel, novamente, lembrando os tempos de Gabigol, recebe a bola, se ajeita e de canhota mete no canto. Aqui sobre o jogo, mas a gente já vai entrar logo nesse assunto Gabigol aí, que foi o personagem do jogo. Pedrão, 3-1, se você falasse antes do jogo começar para o torcedor do Flamengo, fatalmente o cara fecharia, hein? 3-1 no Galo aqui, pô, fechamos, 3-1 tá encaminhado. Tudo bem? É que do jeito que foi o placar, no final ficou aquele gostinho de que podia ainda ter sido melhor ainda, né? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Calçade, Jean, o Birner, fã do esporte. Eu comentava, curiosamente, isso com o nosso Ricardo Santiago aqui, né? Se falasse 3-1, ele não acreditaria, nobre rubro-negro, e ele termina o jogo lamentando que não precisava ter tomado aquele golzinho, se fechasse um 3-0 encaminhado, mas é pelo que o Flamengo fez. O Flamengo fez muito para ter esses 2 gols de vantagem e o Galo precisou fazer pouco para tentar reduzir o que seria quase que um domingo trágico no Maracanã. É curioso, porque quando a gente fala por que não se esperava tanto desse 3-1, é porque em todas as últimas vezes que o Flamengo foi chamado a realizar uma grande partida, a encarar uma grande decisão, fosse em casa ou fora, ele não compareceu. Fosse ano passado, fosse Libertadores, fosse Copa do Brasil contra o São Paulo anula o Flamengo ano passado nesse mesmo momento. Primeiro tempo, decisão, São Paulo anula o Flamengo no Maracanã. Mesma história, não ganhou nada, mas agora é a mobilização para a Copa do Brasil. E não acontece, São Paulo anula. Esse ano, partidas e mais partidas que você espera que o Flamengo vai ser chamado e vai aparecer. E ele nunca aparecia. Então, é compreensível quem não esperava que o Flamengo aparecesse e aparecesse com tanta autoridade como foi hoje. Acho que é isso que define. Era o último jogo que o Flamengo poderia mostrar alguma coisa ao seu torcedor. Claro que tem a volta, tem Belo Horizonte, mas ao seu torcedor, o Flamengo devia, há muito tempo, ao seu torcedor, uma atuação dentro do que lhe é esperado, pelo elenco que tem, pelo trabalho que faz, pelo investimento principalmente, não trabalho em campo, que é de gestão, que é complicado pelo menos 2 anos. Mas o Flamengo há muito tempo não aparecia assim em uma grande decisão. E aparece pelos pés do Gabriel também, que para muita gente talvez fosse pouco provável que ele desabrochasse, enfim, em 2024, com gols, com bola rolando. E mais que os gols, participando, arrastando, movimentando, buscando. O Atlético, a gente vai destrinchar aqui ao longo do jogo, é um time que, por como marca, abre espaço, ele ataca bem o espaço, ele confunde, ele arrasta a marcação para depois fazer o gato ali para aproveitar a casquinha. Então tem uma grande atuação de um Gabriel que talvez há muito tempo se esperava, uma grande atuação do Flamengo que há muito tempo se esperava e ela aconteceu. Pior para o Galo. Agora, está aberto pelo jogo, porque esse Galo tem muita dificuldade quando vai para fora de casa em mata-mata. Mas quando é chamado em casa também responde. Então acho que está aberto por isso. Agora, muito interessante o que Felipe Luiz fez até aqui, porque não acho que foi só o Gabigol. Tem muita coisa e ele explica isso em coletivo, a gente deve ouvir, do que ele entendeu do jogo, de como ele pensou esse jogo. É impressionante. Em tão pouco tempo, né, Calçade? E o Felipe Luiz vai dando respostas muito positivas. Acho que o Gabigol é um exemplo disso, a insistência com o Gabigol, né? Tem muito mérito do Felipe Luiz nessa atuação do Gabigol hoje, porque é mérito da insistência, né? Fruto dessa insistência. E também de leitura de jogo, né? Veja o que ele fez no primeiro tempo com o Galo do Milito. Olá, boa noite a todos, companheiros. E nem teria outra saída também, né? O Felipe Luiz, né? Se ele não coloca o Gabigol, ele vai colocar quem, né? Pedro está contundido. Carlinhos não pode jogar? Não tem jeito. Desculpa, né? O Bruno suspenso, mas não é. O negócio dele é com o Gabigol. Eu entendo que ele está corretíssimo. Ele é o centroavante, com uma característica diferente do Pedro. É diferente, mas ele é um atacante. E assim o Felipe Luiz falou na coletiva, exato, né? Por que não jogar? Referência. O que é bacana do Felipe Luiz, além de ele demonstrar em campo que ele tem capacidade,
E para qualquer um, mesmo quando um jogador sobe para o profissional, ele não está pronto, ele tem um período de adaptação. E acontece com o treinador também. Mas o Felipe Luiz, ele fala muito bem de futebol, o que é raro em entrevista coletiva hoje. Na entrevista coletiva, que é a oportunidade que a gente tem de perguntar, as perguntas precisam ser boas também, para que a gente obtenha boas respostas. E ele fala de futebol, e ele explica o que ele pensou, qual foi a alternativa que ele encontrou. Isso eu acho que engrandece o jogo e o trabalho dele também. Eu acho que esse é um ponto bem legal. Eu entendo que ele entendeu perfeitamente, é um Atlético que hoje é super exposto. Você vê o Atlético em decisões, sempre com o mesmo formato. E o que ele faz? Né? Eu vejo o Atlético, se o Atlético não tem alguém que jogue atrás dos dois atacantes. Quando tem Daverson, não é o caso da Copa do Brasil, quando tem o Daverson, se tem Hulk e Paulinho, ainda tem uma outra situação. Mas quando estão Hulk e Paulinho como hoje, e os dois volantes, o Otávio e o Alan Franco, e os volantes, a tendência é que eles baixarem para ficar perto dos zagueiros, ainda mais tendo a Arrascaeta, tendo o Gerson, e o Felipe Luiz colocou o Gonçalo Plata e o Michael. Então você imagina, Michael, o Lianco tem que escapar muito para o lado, não pode deixar só com o Scarpa, que é um meia, né? É um meia que joga na ala, então ele tem uma tensão ali. Do outro lado, o Gonçalo Plata, em cima do Rubens, e o Arana voltando, às vezes voltando para fechar o lado, às vezes voltando por dentro. E numa desses retornos por dentro, que é para ele pegar o Wesley também. O Wesley escapa dele, você vê o Arana atrás e o Wesley fazendo a jogada. Do lance até do primeiro gol. O Arana cai um pouquinho na média, né, nessa posição. Me parece porque você não consegue. E não é por culpa dele. Claro. Ele tem limites para fazer uma outra função. No segundo tempo muda, porque mudou completamente o Atlético. Segundo tempo tem Allan Kardec na área, Paulinho e Hulk, Zaratio, o meio de campo do Atlético, que é o meio de campo que no primeiro tempo, tá bom, recuperava a bola. Não são os volantes que vão entregar a bola ali lá dentro da área no pé do Hulk. Então você tem que buscar o Scarpa ou o Arana. E o jogo para eles não fluiu. Acabou ali. Não joga. No segundo tempo era outro Atlético. Tinha o Alisson, Paulinho, Hulk, Allan Kardec, Zaratio. Fala assim, peraí. O meio está totalmente preenchido e com qualidade, não é só colocar jogador. Então, eu fico pensando até onde vai a convicção do Diego Milito de que em todos os jogos, isso no jogo da volta e na final da Libertadores também, até onde ele vai com esse formato. Eu acho que ele não vai mudar, mas ele tem... Formato não, mas as peças sim. Na Libertadores, certamente. Eu acho. Porque assim, o mesmo acontece com o Botafogo. O Botafogo, neste momento, eu acredito que o Arthur Jorge torce para o Galo jogar desse jeito aqui, que a gente viu o primeiro tempo. É mais confortável para ele. O que dá de espaço por beirada ali, né? Impressionante. O que surpreendeu também hoje, né, Birner? Boa noite para você. É a quantidade de gols sofridos pelo Atlético Mineiro. Estou falando nas Copas, né? Porque nas Copas, a gente pegar a Copa do Brasil, pegar a Libertadores, a gente vem discutindo aqui, falando isso aqui faz tempo, que o Atlético é um time que consegue ser sólido defensivamente, toma pouquíssimos gols, mas hoje tomou 3 logo na decisão. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a você, William, ao Pedro, Jean, Calçado, aos fãs do esporte. Eu acho que isso passa muito pelo que fez o Flamengo e eu vou muito no que disse o Jean, o Felipe Luiz, porque, em primeiro lugar, o Gabigol, a sequência obrigatória por falta de outro jogador. Ele falou sobre isso na coletiva. Sim. A gente vai falar um pouco mais desse assunto. Segundo, a capacidade de entender o que o Gabigol devia fazer e de gerenciar o personagem Gabigol no meio do jogo. Porque me chama muita atenção alguém que não faz uma boa temporada, que é um jogador histórico como o Gabigol, questionar um técnico durante o jogo. Um técnico que está ajudando ele. Que caramba. Alguém com quem ele jogou, sim, que ele respeita, que mostra para o início de carreira, é o início, então até agora, um conhecimento extremamente elogiável sobre o que é o futebol, sobre como lidar com o elenco do Flamengo, o que a passagem de trocentos técnicos mostrou que não é fácil,
que não é, e técnicos de todos os perfis, estrangeiro começando, estrangeiro estabelecido, brasileiro com Copa do Mundo, brasileiro paizão, boleirão Renato, brasileiro, tem todos os perfis ali. Todos. Todos os tipos passaram por ali. Sim. E nenhum, depois de Jorge Jesus, conseguiu fazer que esse Flamengo jogasse um futebol com a cara do seu elenco e de um jeito que parecia que deixava os jogadores satisfeitos. Porque o Flamengo tem isso. Sim. Então, nesse momento em que o Flamengo joga um futebol, nesse início de período do técnico, que deixa os jogadores satisfeitos, que agrada a torcida, né? Que a gente olha e fala, eu entendi porque o Flamengo tem um grande elenco, porque o Flamengo pode perder jogadores, porque o Flamengo consegue ser competitivo, né? O Gabigol ainda assim é capaz, no meio de um jogo, de questionar o técnico, mesmo sem ter razão. Porque eu acho que questionar faz parte. Sim. Né? Quando o Felipe pede pro Gabigol... Aliás, esse gol aí é mérito do Felipe. Não, tá, porque é o alerta que ele faz ao Gabigol sobre posicionamento. Aí o Gabigol tá onde o Felipe queria que ele estivesse. Então, o técnico... Ele arrasta, ele confunde o Alafranco sabe se acompanha, se sobe. O Felipe, que foi um jogador extremamente tático e que aqui no Brasil tem uma avaliação abaixo do que ele foi como jogador, porque ele foi um baita lateral. Lembrando que o Brasil toma gol da Copa do Brasil, perde para a Bélgica, quando o Felipe Luiz sai para voltar o Marcelo, e o jogo da Bélgica é feito nas costas do Marcelo, que tecnicamente era melhor que o Felipe Luiz, mas aí tem muito da característica. Bota aquele Marcelo para jogar no Real Madrid do Simeone, você vai ver se funcionaria ou não funcionaria. Né? E o Felipe Luiz também não produziria com a bola que o produzia no Real Madrid. Então, assim, foi um jogador subestimado e que era um jogador extremamente inteligente em campo. E ele, por enquanto, consegue passar tudo isso para o seu time. Tanto é que o Atlético vai e sofre com o Flamengo com alternativa de jogo, Flamengo com desfalques, se não titular seria o Pedro, Flamengo com desfalque de lado de campo, né? E mesmo assim, ele consegue fazer um primeiro tempo de muita imposição. No segundo tempo, o Atlético fez algumas alterações, a gente vai conversar aqui sobre elas. O jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas o Flamengo nunca deixou de ser ameaçador. Acho que hoje o Flamengo provou aquilo que a gente cobra tanto, eu não lembro quem falava aqui à mesa, inclusive, poxa, mas a gente fala tanto que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, que o Flamengo tem um elenco assim, assim, assado, que o Flamengo isso, e na realidade o Flamengo não consegue, quando não joga com o time completo, quando tem muitos desfalques, dar conta do recado. Hoje teve muitos desfalques, alguns que já vem acontecendo. De La Cruz, Pulgar e Bruno Henrique, não são quaisquer desfalques. Exatamente. Além daqueles que a gente já sabe, de Cebolinha, de Luiz Araújo, que já vem de Pedro, que já vem de longa data. Eu peguei os mais antigos, peguei os últimos. E você perde esses últimos, que justamente jogadores suspensos no jogo contra o Corinthians, e um jogador que se machucou contra o La Cruz. A gente discutiu muito o elenco do Flamengo nos últimos tempos. Eu acho que o jogo de hoje mostra o poder desse elenco. É isso, é aí que eu quero chegar. Fala, Jean. Não, é que o meu ponto eu sempre digo isso, a gente não pode avaliar a capacidade de elenco pelo rendimento do time. Eu acho que o rendimento do time é uma obrigação quando você tem um elenco muito forte. Mas para mim, a prova do elenco, da capacidade do elenco do Flamengo, do potencial do elenco do Flamengo, cara, é a escalação de todo o jogo do Flamengo, mesmo com um caminhão de desfalques. Hoje a gente está falando de 6, 7 desfalques de nível alto, de jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe. O cara que resolveu o jogo hoje brasileiro é reserva. Então é isso. Então, assim, fala, Jean. Fala. E um titular pela beirada, como o Plata e o Alcaraz, que entra bem, também são. Porque quando o Felipe Luiz fala, era o centroavante que tinha no time, era o centroavante à disposição para o jogo, o Pedro era o titular. O Pedro é o melhor jogador do Flamengo e ele coloca um Gabigol, que é o jogador mais histórico desse elenco, que é novo, não é um jogador em fim de carreira, e o cara resolve o jogo. Quem tem um jogador desse nível como centroavante na reserva no país? Desculpa, Jean. Esse debate do elenco, eu não acho que o Flamengo provou hoje que ele tem o melhor elenco do país. Para mim, até porque senão é muito ruim ficar num jogo sólido. Senão o Gabriel voltou à melhor fase e o Léo Ortiz agora entrou numa fase ruim porque errou um lance. E não é exatamente isso, é muita sequência. O Flamengo, para mim, ele prova que ele tem um grande elenco quando o Felipe Luiz ele começa, né? Ele começa com um desenho que na cabeça dele era ideal pelo que tinha, porque não tinha o Pedro. Que era Bruno, Arrasca, Gerson e Gabi. Aí quando ele perde alguém, ele vem com o Alcaraz. Qual o investimento que se faz desse jogador? Altíssimo. Aí quando sai do Alcaraz, é o Michael. Como é que o Flamengo foi buscar o Michael de volta de onde ele jogava? Ou quando tem que trocar, coloca um Plata. Então, assim, e isso é você ter elenco. A partir daí, a gente vai ver como é que você vai trabalhar esse elenco. E aí, para mim, o Flamengo que coloca o Felipe Luiz fora de um planejamento. O Felipe Luiz não é que o Flamengo começou o ano pensando em lá na frente transformar o Felipe Luiz num treinador. Fora do planejamento, ele coloca o Felipe Luiz para tentar salvar um ano porque o Tite não vingou. E aí o Felipe Luiz tem muito mérito, porque para mim ele reúne, o Biner falou, né? Pegou Sampaoli, Paulo Souza,
pegou Renato Gaúcho. Domenech, Foi Renato. Tudo, bateu cabeça em tudo que é lugar. E nenhum deles tem algo que, para mim, é muito fundamental. A cena de hoje do Felipe discutindo com o Gabriel, ela é emblemática, porque o Felipe tem entendimento do que é o Flamengo. Sim. O Felipe sabe onde ele pode mexer. Ele sabe até onde ele estica uma corda de forçar um Gabriel mesmo numa fase. Ele sabe onde ele pode cobrar o Gabriel com 300 mil câmeras, que todo mundo pegou ele falando, me respeita, você é moleque. Porque ele tem uma relação que vai além. Não é qualquer treinador que chega aqui com 8 jogos vai estar falando isso pro Gabriel e isso vai descer bem no vestiário. O Gabriel, acredito eu que tem que pedir desculpa. O Felipe falou que você acertou com ele no vestiário. Claro. Então, o Felipe tem algo que vai muito além, que é o entendimento de um ecossistema que é absolutamente complicado, que é o Flamengo. Só que ele também tem outra coisa. Ele tem o entendimento do jogo. Em início de carreira, você demonstrar o entendimento do jogo num ambiente que lhe é muito familiar, ele conhece todos esses jogadores e todos esses jogadores devem respeito a ele pela história dele e pela postura dele quando esteve lá dentro de campo. Sempre foi um líder do grupo. Então, isso tudo combina. Aí você vai para o entendimento de jogo, de como ele vai arrastar o encaixe individual do Atlético, ele fala que ele pensou nisso. Ele fala que hoje não é só a questão do Gabriel. O Gabriel hoje ele faz gol porque ele finaliza bem. A bola se apresentou para ele em algum momento dos outros jogos, ele não finalizou bem. Hoje ele finalizou bem. Mas hoje o jogo também tinha uma situação de que, quando alguém arrasta, o Flamengo se movimenta muito durante o jogo, troca muito de posição para tentar arrastar esse encaixe individual. E faz bem. E quando você tira um jogador da posição, o Gabriel ataca. Ele fez isso muito bem. Quando a bola se apresentou, ele finaliza. O gol dele do terceiro gol, aquilo ali é gente que cheira gol. Tem gente que dominou errado, daria o passinho para trás. Ele finaliza. Falar da atuação do Gabigol sem ter um olhar enorme sobre o treinador do Flamengo. Exato. Então isso que eu tô falando. E aí hoje você somou tudo. Você somou um Felipe Luiz que entende onde está, vai muito bem no desenho, no plano de jogo para ele, um Gabriel muito bem tecnicamente, um Galo muito abaixo, e o Flamengo aproveitou, e por isso ele lamenta não ter sido 3-0. O gol do Galo ali de honra, o 3-1, que deixa o confronto aberto, ele é muito lamentado por isso, porque o Flamengo, depois de muito tempo, ele conseguiu a combinação perfeita. Podia ter uma... Aqui, ó, que por sinal, semana passada a Leila disse que não quer mais o Gabigol. Lembra disso, Caçada? Lembra, Marília Ruiz? Pois é. O Gabigol cabe no Corinthians hoje, cabe no Palmeiras hoje, cabe no Grêmio hoje, cabe no Cruzeiro hoje, cabe no Internacional hoje. O Gabigol hoje cabe em qualquer futebol, em qualquer time. Só que o Tite quase acabou com a carreira dele. O que você pensa sobre isso, do que o Tite fez com o Gabigol e o que o Felipe Luiz fez? Não é por causa da amizade do Felipe Luiz. Tanto é que o Gabigol fez 2 gols num jogo de final. O primeiro grande erro não foi ter levado o Gabigol para a Copa do Mundo. Esse foi o primeiro grande erro. Pensa igual. Agora, eu acho que a diretoria do Flamengo, quando traz o Tite para ser o treinador, sabendo que há um problema... Já sabia que ia tirar o Gabigol. Ou seja, eu não tenho peito para tomar uma decisão de afastar o grande ídolo do Flamengo dos últimos anos, então eu trago um treinador para fazer esse trabalho chamado trabalho sujo. Foi isso que aconteceu. Agora, pro bem, com todo respeito ao Tite, tá? Mas pro bem do Flamengo, ainda bem que o Tite foi embora e ficou o Gabigol. Agora, uma coisa não pode acontecer, hein, craque Neto? Ano que vem, o Corinthians querer contratar o Gabigol e trazer o Tite, né? Ou é um, é outro, né? Só tô dando recado que os caras são meio burro por aí, que né? tem uma coisa também, se o Gabigol, que tem agora em dezembro, ele fica livre, qual a visão sua, Marília, e Salve, rapidinho, pra gente botar os gols, o lance do pênalti, para que você possa falar, ou suposto pênalti em cima do Hulk, qual a visão que você tem do Gabigol nesse momento? Ele foi trucidado pelo Tite. No Campeonato Carioca não era colocado no Brasileiro. Muitas vezes era a quarta opção. Tanto é que o Carlinhos era a segunda ou a terceira opção. Aí cai ele, vem o Felipe Luiz, que pouca gente acreditava nisso. E aí vai pra final, bota o cara faz 2 gols. E ele tá livre. Ele tá livre. Você imagina o Gabigol indo pro Corinthians com 3 anos de contrato, indo pro Palmeiras com 3 anos de contrato, indo pro Cruzeiro com 3 anos de contrato, ou indo pra Arábia com 3 anos de contrato. Ele enche o burro, para não falar outra palavrão, de ganhar dinheiro. Qual a visão que você tem em relação a isso, até porque tem eleição? Exato, é o que eu falei aqui. Ele traz uma grande solução para um time que perdeu o Pedro, artilheiro do time na temporada. O Pedro fazia apesar do Flamengo não jogar o que se esperava, o Pedro era o símbolo de um Flamengo que poderia competir. Foi assim durante a Copa América, ele não foi, fez gol
fez gols importantes. Durante a permanência do Tite, o que segurou alguns resultados foram os gols do Pedro e também do Cebolinha, e depois do Luiz Araújo. É verdade que o Gabigol não atravessava uma boa fase, mas se soma a isso a falta de bom relacionamento com o técnico. Só que o técnico foi embora, sabe? E também, às vezes, eu acho que tudo sobra pro Tite. Se faltar lâmpada para trocar, vai ser culpa do Tite. A gente ouviu esse ano o Marcos Braz dizendo que tinha acabado a era Gabigol. A gente ouviu o Landim falando que talvez seja o último ano do Gabigol. A questão agora é que os dois, segundo falaram... Mas talvez isso também, porque os dois achavam que não ia mandar embora o Tite. Não, mas bem perto do Tite ir embora, eles falaram isso também. A questão agora é que tem uma eleição daqui a 45 dias. É verdade que o Landim não pode ficar, mas ele quer ser CEO do novo estádio do Flamengo. Então, ele quer capitanizar talvez esse título da Copa do Brasil que está debaixo do braço. Só que agora o Gabigol volta com a proposta do ano passado, que ele negociou e falaram não. E fala assim, então, fico, mas eu fico por isso. Porque agora ele ganhou um título para o Flamengo. 70 milhões da CBF. Agora ele pode ganhar o que ele queria ganhar, não pode? Ó, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians e Palmeiras, que é o jogo amanhã, 8 horas. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Quem não vence? 3-1 aí, né? O placar... Bom, 3-1, placar teoricamente bom. Porém, pela circunstância do jogo, a gente acha que o 3-1 deixa aquele gosto amargo, né? Principalmente se for levado no início do jogo, porque o Flamengo vinha dominando o jogo do início ao fim, tirando a primeira chance que o Galo teve, né? Com o passe errado de Gonzalo Plata, mas depois disso, o Galo só foi assustado no segundo tempo com aquela cabeçada do Batalha, mas fora isso, uma chance no primeiro tempo, defesa do Rossi, outra chance no segundo tempo, que a bola passou perto do gol, mas o Rossi acabou não precisando fazer defesa. E tirando isso, domínio do início ao fim, né? Porém, sempre tem um porém, né? O Léo Ortiz foi dominar uma bola na entrada da área, após um cruzamento do Rubens, Carpo, se não me engano, ou desse jovem jogador que entrou também, né? O canhoto dele. Dominou, na hora de ele sair jogando a bola, batendo no pé ao meio direito. Ele dominou com o direito, batendo no esquerdo, se atrapalhou com a bola. Allan Kardec pegou, dominou e fuzilou no cantinho, que acho que não tinha chance nenhuma de o Rossi defender, né? Mas é aquilo. Uma vitória, assim, convincente. E mesmo sendo esse placar de 3-1, um placar seguro, a gente tem que ir com os pés no chão, porque o Galo jogando em casa é um adversário difícil, mas pela circunstância do jogo, como o Flamengo se comportou, a gente pode ir com toda a segurança e para Minas Gerais, que o Flamengo, a chance do Flamengo garantir esse título é gigantesca, porque tem 2 gols de vantagem, né? Vai ter a volta de Pulgar e Bruno Henrique. Pulgar deve ser titular, sim, na minha opinião. Desculpa aí. O Pulgar deve ser titular e o Bruno Henrique já não sei, né? Porque o Michel fez uma excelente partida. O elenco do Flamengo todo praticamente fez uma boa partida. O Léo Ortiz, que falei também, fez uma boa partida. Porque teve a falha, mas depois, no minuto 43, mais ou menos, teve o lance que o Paulinho entra na cara a cara com o Rossi, né? Que ele tabelou com o Kardec. E no finalzinho da jogada, o Léo Ortiz acaba desarmando ele, né? Então o Léo Ortiz fez uma boa partida. O Wesley, uma partidaça, Gerson novamente. Alcaraz entrou e participou do terceiro gol, né? Gabigol, uma boa partida aí. Já não vinha há bastante tempo. Então foi uma excelente partida do Mengão. E agora esperar o jogo de quarta-feira, dentro do Cruzeiro em Minas. E depois, domingo, em Minas novamente para enfrentar o Galo, né? Mas é isso aí. Tamo junto e é nóis, nação.